Esse é o Moaicast. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Dornelles, nós estamos aqui em mais um episódio da Moaicast. Hoje eu estou recebendo, além de amigo, um grande empresário, o Aurélio Augusto, e cara, ele vai trazer a história dele, vai falar um pouco sobre a trajetória, sobre o que ele construiu nesses 32 anos empreendendo. Eu quero que você acompanhe esse episódio comigo, mas não se esqueça de se inscrever no canal, porque quanto mais inscritos nós tivermos, maior vai ser a quantidade de empresários que nós vamos trazer aqui, sentar nessa mesa e compartilhar o conteúdo com vocês. Humberto, qual a expectativa para esse episódio? Fala pessoal, aqui é o Humberto Spencieri, sempre em busca da estratégia por trás de toda grande história. A expectativa hoje é enorme, até mesmo porque eu já conheço boa parte da história do Aurélio. Nós já tive a oportunidade de escutar essa história em outras ocasiões, e eu tenho certeza que ele tem muito para agregar e muito para entregar para os nossos ouvintes e telespectadores. Isso aí, seja bem-vindo ao Moaicast. Obrigado. Paulo, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Humberto. É um prazer estar aqui no Moaicast, um prazer participar com vocês junto lá com o Moai. Bom, o que a gente faz aqui na Moai, né, Humberto? O Moaicast é uma iniciativa que a gente desenvolveu dentro da Moai, do High-End Club, para que nós trouxéssemos empresários, sentassem nessa mesa, e a gente gosta muito de separar, pelo menos nessa parte inicial, o CPF do CNPJ, porque não existe CNPJ sem CPF. Então, a gente gosta muito de ouvir a história. Como que você chegou aqui, através dos trancos, barrancos, das porradas que você tomou, porque no fim do dia é isso que constrói o CNPJ, é o empresário. A empresa não nasce pronta, ela nasce através da ideia, da ideação, do investimento, do capital intelectual, capital financeiro, que o empresário colocou essa força, né, para construir esse negócio. E é isso que a gente quer saber. Com certeza. Tem um grande amigo, que inclusive é uma pessoa que nós temos que trazer aqui, que é o Lúcio Flávio, né? O Lúcio Flávio foi presidente do AB e é sócio fundador de um dos grandes escritórios aqui de advocacia aqui de Goiás, e é um grande intelectual. E o Lúcio uma vez disse que o direito, né, o Estado democrático, o direito é a peça de tecnologia mais brilhante que a humanidade já criou, porque é através dela, através da ficção que é o Estado democrático de direito, que a gente consegue ter tudo, né? E o CNPJ nada mais é do que um avatar, né? É uma forma, é um elemento fictício através do qual o empresário expande as suas ideias e faz com que o negócio aconteça. Então, o CNPJ nada mais é do que um espelho do CPF, né? E existe muita coisa por trás desse CNPJ e é isso que a gente busca aqui. Aurélio, conta pra gente um pouquinho, vamos voltar lá no começo, cara, lá no começo, antes dos 32 anos de gestão financeira, antes de tudo, conta um pouquinho a sua história, né? Vamos voltar lá na época que o Aurélio era um jovem mancebo. Vamos lá. Então, eu sou Aurélio Augusto, completo agora 50 anos no final do ano, sou casado com a Michele, pai da Manuela, cristão. Minha jornada profissional, mas ela se mistura um pouco com a jornada pessoal. Então, meu pai fundou, há 54 anos atrás, a Lexstar, indústria farmacêutica, junto com mais 2 sócios. Então, na época dele, maior indústria farmacêutica do Centro-Oeste, Teuta Neoquímica eram fabriquetas na época, sempre foi uma fabricante de soro da América Latina. O ano passado, a Lexstar faturou mais de 550 milhões de reais, mais de 1.500 funcionários. Eu tinha 14 anos de idade, meu pai faleceu, minha mãe assumiu o lugar dele da empresa. Com 17 anos, eu comecei a fazer faculdade de administração à noite e entrei na Lexstar para trabalhar. Como fitidona, a gente entra como trainee, então fiquei lá 2 anos passando por todos os setores, depois eu assumi o almoxerifado, tomando conta lá de um estoque de 7 mil itens, e a empresa desenvolvia software de gestão internamente, e não saía do lugar. Então, na época, a diretoria foi e me encarregou de buscar um software de RP. Então, eu olhei todos os melhores softwares de gestão do mercado, e eu fiquei responsável por esse projeto. Então, eu virei gerente de informática da Lexstar e eu que implementei o primeiro software de gestão da empresa. Então, já tem 28, 29 anos que eu implemento software de gestão para os meus clientes. Fiquei 2 anos como gerente de informática, implementamos o sistema na empresa inteira. Depois, eu assumi a gerência financeira da Lexstar. Então, só na minha área financeira, eu tinha mais de 40 funcionários. Custos, contabilidade. Qual a sua idade nessa época? Quando eu virei gerente, eu devia estar com uns 26, 27 anos, mais ou menos. Né? Já uma baita responsabilidade, Sim. né? Já tinha. Com uma idade tão jovem dentro de um cargo tão importante numa companhia como a Lexstar, né? Sim.
Então, tomava conta de mais de 40 funcionários, custos, contabilidade, compras, contas a pagar, contas a receber, crédito de cobrança, tesouraria, almoxarifado, parte da logística, tudo isso era responsabilidade minha. Então, a Lexstar foi uma grande escola, né? Fiquei 10 anos dentro da empresa, né? Empresa de lucro real, a gente fazia planejamento estratégico anual, reunião de diretoria, reunião de conselho, reunião de gerência, etc. Tem o brinco, né? Sim. Tem o brinco, né? O que eu tenho para falar mal da Lexstar? Nada. É indústria farmacêutica, é indústria de soro. E soro é muito pior que comprimido de xarope, porque comprimido de xarope é via oral, o soro vai na veia. Então o soro não tem meia qualidade, eu tenho qualidade, eu não tenho. O Alex, como sempre foi o maior da América Latina, óbvio, sempre prezou muito sobre isso. Só que o que era o problema da empresa? Empresa familiar e sociedade. Então trabalhava com mãe, com irmã, com cunhado, com os outros sócios, com filhos dos outros sócios. Então nunca foi uma sociedade fácil. E eles nunca engoliram minha mãe, porque eles eram sócios do meu pai, não eram sócios da minha mãe. Acabou que em 2003, eles afastaram minha mãe como diretora da empresa e eu era funcionário e fui mandado embora. Nós entramos na justiça, contratamos um advogado muito bom na época, ficamos 2 anos brigando na justiça e eles resolveram comprar a parte nossa. Então foi o primeiro valuation que eu fiz na minha vida. Avaliei a Lexstar, sentei com a minha família, concordamos, sentamos com eles, negociamos e nós vendemos nossos 33% para eles em 2005. Minha mãe aproveitou, como meu pai já tinha falecido, dividiu os bens entre nós, fazendas, imóveis e o dinheiro da Lexstar. Então, em 2005, eu era milionário, precisava trabalhar o resto da minha vida. Precisava ficar em casa, dormir, assistindo televisão. Mas nasci dentro de indústria, tarado por indústria, fui ver o que tinha empresa à venda para comprar no estado de Goiás. Olhei vários negócios e eu fiquei sabendo que a Amico estava à venda. A Amico já foi a maior indústria de produto de limpeza do Centro-Oeste. Desinfetante, amaciante, água sanitária. Estava mal administrada, fui lá para dentro, fiz valuation, negociei e eu comprei empresa com mais 2 sócios. Então, eu entrei na parte financeira, entrou um sócio comigo na parte comercial e outro sócio na parte industrial. Na teoria, tudo lindo, cada um na sua área, cada um fazendo o que gosta. Peguei minha empresa com 120 funcionários, rodava 24 horas. Em 6 meses, nós conseguimos triplicar o faturamento da empresa, melhoramos qualidade, produto, embalagem, logística, comercial, entramos dentro de todos os supermercados e hipermercados, mas aí começaram os erros de gestão. Um deles que eu deixei meu sócio comercial fazer custo. Deixar o comercial fazer custo, fazer a precificação, ele quer saber só de vender. Ainda mais produto de limpeza, que é produto de valor agregado baixo, de margem baixa. E depois de um ano, pegamos o sócio da parte industrial roubando, afastamos ele da sociedade. Sócio roubando da empresa, ele estava roubando do próprio bolso. Do próprio bolso. Agora, quem deixou o sócio roubar? Fui eu. Sim. Que eu era o gestor financeiro, a obrigação era minha. Se eu tivesse realmente controlando, fazendo o meu trabalho, fazendo o que eu tinha que fazer, talvez uma semana, com 15 dias ou mês, eu tinha pego. Né? Como a Aurélio estava lá só de cor presente, né? E não estava fazendo o papel dele, né? Realmente demorou para descobrir o que o sócio estava fazendo. Afastamos ele da sociedade. Mas tem também muito o fator confiança, né? A gente não acredita que aquela pessoa que a gente escolheu para ombrear numa jornada, ela vai simplesmente passar a perna ou vai ser desleal ao ponto de roubar da gente. Então, assim, não é tanto apenas o controle. O controle, ele funciona muito justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E a gente aprende com isso. Mas nessa época você estava com quantos anos? Estava com 31. 31 anos. Eu não era inocente mais. Não, né? Não era inocente. Mas você também não tinha a bagagem que você tem hoje, né? Sim, com certeza. Então isso faz uma diferença muito grande. Sim. Nessa época, um assunto recorrente aqui, né? Então, acredito piamente que todos os empresários que sentaram aqui até agora nessa mesa, para a gente aprender com eles, todos falaram sobre acordo de sócios. Um bom acordo de sócios, né? Então a gente já teve várias histórias aqui sobre sociedade. Acho que o povo olha pra minha cara e fala assim: o advogado lembra do acordo de sócio. E nessa época, você já tinha um bom acordo de sócios ou você ainda não tinha olhado para isso ou não tinha despertado para essa importância de ter um bom acordo de cotista dentro da sua empresa? Você lembra dessa fase? Até com tudo que eu passei na Lexstar, eu fiz realmente, contratei o advogado, fizemos um bom acordo de sócio. Só com um bom acordo de sócio, não segura um sócio mala. Sim, sim. E um sócio que não tinha não tinha nenhum patrimônio no nome dele. Mas segurou. Ele fez a falcatrua, mas pelo menos te possibilitou afastar ele, né? Afastou, mas não saiu não saiu do contrato social. E como a empresa já estava com dificuldade financeira, não vou comprar a parte de um sócio, né? Que a empresa com toda essa dificuldade. Então, resumo. Mas deixa eu pegar um gancho aqui que é importante que você falou. O que você falou? Você falou porque você teve um problema societário na venda da empresa para fazer valuation e todas as regras que não estavam claras naquele momento dentro da Lexstar.
por você ter passado por essa experiência, você entrou numa nova sociedade, só que você já tinha um acordo de sócio. Sim. Você trouxe um bom profissional e Fizemos desenvolveu um contrato isso. social bem feito, acordo social bem feito. Perfeito. Tá? Só que um contrato de sócio bem feito com um sócio mala não resolve. Sim, não Ainda mais com resolve. uma pessoa que não tinha patrimônio nenhum no nome. Entendi. Mas o interessante é que o empresário que está começando, ele já pode antecipar isso. Que um dos objetivos aqui da Moai Cash é justamente orientar e ajudar o empresário na tomada de decisão. Então, o acordo societário é um assunto recorrente nessa mesa e se o empresário ele vai fazer uma sociedade, ele deve olhar para isso. Você tem que estar atento ao acordo de cotistas. Se a sua empresa não tem, corre, contrata um bom advogado, principalmente um advogado empresarial, que ele vai estar junto com você no jogo, então ele não vai ser um advogado que vai só pensar no litígio, ele vai pensar como que ele pode te ajudar para a sua empresa. Aí vamos dizer, Paulo, não é um advogado empresarial, é um advogado que entende de negócio. Essa é a grande diferença. Ele tem que entender de negócio, porque existe o direito empresarial, existe o especialista em direito empresarial. Isso não necessariamente quer dizer que o especialista em direito empresarial entende de negócios, né? Ou o especialista em direito societário entende de negócios. Tem muito empresário que não entende de negócio. Exatamente. E essa faz toda a diferença, né? Por isso que o contrato fecha o lucro, né? É isso aí. Amém. Mas aí você passou por isso e... Então, agora eu queria ir, voltando nesse assunto que você está falando, Paulo, eu gosto, depois a gente aprende a entender os sinais, né? Eu já tive sinais que ele não era uma pessoa boa. Entendi. Né? E Goiânia, Você né, ignorou gente? isso. Ignorei. Então, em Goiânia a gente brinca, né? Que a gente dá 2, 3 telefonemas, a gente puxa a ficha de quem a gente quiser. É verdade. Então, eu já tinha escutado alguns sinais dele. Não, mas eu sou o Aurélio, né? Eu fiquei lá 10 anos na Lexstar, formei administração, tenho MBA pela FGV, etc. Eu sou financeiro, vou controlar a empresa. Não, isso não vai acontecer comigo. E aconteceu. Então, isso na minha vida eu aprendi. Antigamente eu precisava de 3 sinais. Hoje eu preciso de 2. Então, qualquer coisa que eu vou fazer, a primeira coisa é botar em oração, né? E segundo também, perguntar, questionar, etc. No segundo sinal, se eu vejo que não vai funcionar, eu deixo para lá. É interessante você dizer isso, né, Aurélio? Porque é outra coisa recorrente que a gente vê aqui, que o ego, ele sempre, em todos os momentos em que algum empresário compartilhou aqui algum momento de crise, algum momento de dor, normalmente ele foi direcionado para esse momento pelo ego. Ou seja, o ego é um mau conselheiro. Sim. O ego, a vaidade, é o pior erro do ser humano, né? O pior pecado do ser humano. Então, e a empresa cresceu rápido demais, começou a ficar sem capital de giro, e o Aurélio, muito inteligente, com dinheiro aplicado no banco, na época lá rendendo 0,6, 0,7 ao mês, falava, vou emprestar dinheiro para a empresa. Todo mundo sai ganhando essa história. Só que chegar no final do mês ia pagar quem? Pagar fornecedor, pagar funcionário, pagar imposto ou pagar Aurélio. História comprida, mas resumo da história. Em 2 anos, a amigo quebrou e eu quebrei junto com ela. 80% da minha herança eu enfiei dentro da empresa. Que parte do dinheiro eu usei para comprar a empresa, parte de capital de giro, parte de dinheiro eu emprestei para a empresa. Então, os 2 anos podia ficar em casa, dormir assistindo televisão. 2 anos depois estava quebrado, né, e fui trabalhar de empregado para os outros. Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, porque eu nasci, fui criado para ser dono. Aí que você fala do lado espiritual. Né, que eu já aí você fala quebrado... Quebrar de moer. Quebrado de moer. Não é tipo, aquele não, baixar as portas. Não, é a empresa não quebrado. Tinha quebrado. Não é quebrado andando de Mercedes. Não. Tem muita gente que quebra e continua. Eu andava, né? Eu andava de Mercedes em Goiânia 20 anos atrás. Né? Pra Goiânia podia contar nos dedos quantos que andava de Mercedes da minha idade. Só que depois que quebrou... Né? Na época, solteiro, morando sozinho no apartamento de 400 metros quadrados, marista, Réveillon em Las Vegas, aquela vida dos sonhos. Né? Então, quebrar de mulher. A empresa não tinha nem condição de entrar em recuperação judicial. Eu tive mais de 40 ações trabalhistas. Né? O oficial de justiça tinha meu celular, que queria lá em casa tomar fogão, geladeira, etc. Então, até o que me sobrou, eu tive que tirar do meu nome, meu apartamento mesmo. Minha irmã teve que alugar para mim com todos os móveis. Senão teria perdido tudo. Você não teria né? Então, devendo banco, devendo fornecedor, devendo agiota, tudo. Quando foi isso? Qual é a data? Foi em 2007. 2007 isso aconteceu. Tá. Então, isso, então né, você saiu. Foi a grande lição da minha vida, né? Assim, eu fiquei 16 anos com o nome sujo. Então você saiu de uma boa venda de uma empresa renomada. Sim. Com a distribuição de bens que a sua mãe fez ainda em vida, distribuição de herança, você saiu com uma boa grana, comprou a empresa, geriu essa empresa, quebrou, e em 2007 você estava... Em 2 anos eu quebrei a empresa. Quebrado. Sem dinheiro para nada. Fui trabalhar de empregado para os outros. Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, porque eu nasci, fui criado para ser dono. E você já era casado? Não. Tá. Só que quando eu estava, né...
Antes de eu vender, a gente sair da Lexstar, eu tava namorando com a Michele. Quando eu tava milionário, terminei com a Michele, né? Solteiro em Goiânia, milionário em Goiânia. Depois que eu quebrei, depois de um tempo, a gente voltou novamente. Olha só. E aí é que entra, né? Aí tem que valorizar, hein? A mulher de valor, né? A gente abordou esse num episódio com o Asley. Ele falou que quando ele passou por uma situação de muita dificuldade na vida dele, a companheira dele o abandonou. E no seu caso foi o oposto, né? Você Eu terminei. tava na alta, tava com grana no bolso, terminou com a Michele, e depois que você passou por essa situação, ela mesmo assim te aceitou de volta e falou, não, vamos construir esse negócio junto. E aí entra uma coisa que eu acho que é interessante a gente abordar aqui, que a gente sempre fala sobre a espiritualidade, você até citou isso. Nesse momento que você estava quebrado, literalmente, qual é a importância da espiritualidade na sua vida e como isso te ajudou a ter clareza para você sair daquela situação? Porque quem está dentro do fundo do poço, a primeira coisa que quer fazer é olhar para cima e quer sair daquela situação. Ninguém quer ficar naquela situação desconfortável. Como que isso contribuiu para você ter clareza e saber quais os passos que você ia tomar para mudar o jogo da sua vida? Lá em casa, todo mundo católico, mas todo mundo afastado da igreja. A gente brinca, né? Católico de BGE. E uns 2 anos antes de eu quebrar, minha irmã já tinha voltado para a igreja, depois minha mãe voltou. E quando eu quebrei, né, minha mãe começou a me levar. Eu ia na quarta-feira, ia para o grupo de oração da Renovação Carismática, domingo na missa. Um dia minha mãe me levou para conversar com o padre, né? Contei minha história toda para ele, mas ele falou comigo lá, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Né? E impressão de dificuldade. E chegou um dia que eu não aguentava mais, né? A gente foi num dia num grupo de oração da Renovação Carismática, ajoelhei, chorei, entreguei para Deus, o que eu faço na minha vida? No dia seguinte eu tive 3 confirmações. Depois desse dia foi onde eu comecei minha caminhada na igreja. E depois, né? Depois dos anos, óbvio, né? Tem 18 anos que isso aconteceu. Então hoje eu vejo, né? Que Deus tinha um propósito na minha vida. Que a gente vai para Deus no amor, você vai na dor. E na dor você vai rapidinho. No seu caso foi na dor. No meu caso também foi na dor. Eu acho bonito a pessoa quando ela vai pelo amor. É legal a história, mas quando você vai pela dor, você não tem saída. Infelizmente são as exceções, né? Graças a Deus, eu fui pelo amor. Amém. Sempre. Exceção, não é regra. A regra que a gente conhece, que eu vivo, é pela dor. A regra é pela dor. E isso hoje vira testemunho. Né? Hoje eu dou testemunho de tudo isso que eu passei. Sim. E aí, você falou da Michele. Isso. Conta um pouco sobre esse momento, quando você reatou com ela e vocês começaram a construir algo novo, e aí só que já foi juntos, né? Sim. Não era mais o Aurélio separado, era o Aurélio e a Michele. Conta um pouquinho dessa fase aí pra gente. Quebrei em 2007, aí nós voltamos, 1 ano depois ficamos noivo e em 2009 a gente casou. Então, estamos 16 anos juntos aí no casamento. Bacana, legal. E, Humberto, a gente sempre vê, né, nos nossos entrevistados, a importância que eles falam do cônjuge na relação. Sim. Qual foi a importância da Michele na sua vida pessoal e empresarial? Por quê? Porque eu tenho muitos amigos que empreendem. Tem muitos amigos que são empreendedores, empresários, e as esposas ou são prestadoras de serviço, ou funcionárias públicas, e eu ouço muita reclamação de que eu não consigo falar sobre negócio dentro de casa. Minha mulher não entende, e às vezes eu busco um conselho fora, porque eu não consigo evoluir esse papo dentro do meu lar. E a gente sabe que um bom casamento, tanto o homem quanto a mulher, ele exponencializa o seu cônjuge. Então, quando você tem uma pessoa ao seu lado, que ela te busca entender, é claro que a pessoa ela não vai ter um conhecimento fundo ou aprofundado do seu negócio, mas quando ela é a pessoa que ouve, que te dá um direcionamento, que te dá um estímulo. Às vezes você tá, né? E a mulher, ela tem muito disso, né, Humberto? De você conhecer uma pessoa, eu tô achando que eu vou fazer negócio com aquele cara ali. Aí a esposa dá uma olhada e fala, então... Veja bem. Olha lá. Você tem certeza? Por quê? Porque ela tem naturalmente esse feeling, né? E como foi essa trajetória empreendendo já junto com a Michele? Primeiro, né, pra Michele, eu tenho certeza que foi a melhor coisa que aconteceu eu ter quebrado. É mesmo? Pra quebrar meu ego, quebrar a vaidade. O ego. Se eu não tivesse quebrado, eu não teria casado com ela, eu não teria me aceitado. Isso eu tenho certeza. Né? O Aurélio é um antes e depois de tudo isso que aconteceu. Claro que a gente melhora sempre também na caminhada, esse tempo todo, 18 anos aí na caminhada, mas são 2 pessoas totalmente diferentes.
tá? E sempre foi uma vida de parceria, uma vida de cumplicidade, tá? A Michelle teve a ideia, né? Ela era empregada, depois ela quis empreender, então eu fiz o plano de negócio para saber se era viável ou não. Na época ela entrou de sócio numa escola de curso de estética, de salão, tá? Depois a Michelle sempre vinha com as ideias, etc. Eu meio que sou o freio de mão dela, né? Falou, ó, vamos fazer conta aqui, fecha ou não fecha? E quando já teve a grande ideia que Deus deu para ela, que foi a Fecha Escova, na hora que ela me contou, né? Ela e a Márcia tiveram essa ideia, me contou. Falei, vamos fazer conta? Vamos fazer o plano de negócio? A conta fecha ou não fecha? Montar um salão para fazer escova e maquiagem 100 horas marcada e cobrar R$49. Né? Um conceito que não existia no Brasil. Sim. Né? Fiz o plano de negócio, a conta fechou, né? E tô aí. 7 anos ajudando as meninas a estar onde elas estão hoje. Uma coisa que eu falo demais que as pessoas não acreditam. Ah, você tá na Fecha Escova todo dia? Eu presto consultoria pra Michelle, que presto consultoria pra Fecha Escova e cobro por isso. Sim. Eu brinco, né? Eu durmo com a Michelle e não durmo com a Márcia. Né? Então eu não vou prestar consultoria de graça até pra dar valor no trabalho, santo de casa. Então, assim, eu vi 10 anos trabalhando na empresa familiar. Não foi fácil. Eu e minha mãe foi 8 anos de gato e rato. Minha mãe não era fácil, eu também não era, por causa da idade, tudo. Então, 90% dos meus clientes são empresas familiares. Mas 90%. Mas eu sou contra a empresa familiar. Então, presto consultoria para a Fecha, cobro por isso. Hoje eu só vou lá uma vez por mês, só participo do conselho da Fecha, não precisa mais de mim no dia a dia. Né? Depois as outras empresas que eu montei, tá lá no contrato social. Se eu morresse, a Michelle não passava nem na porta. Isso é feito o valuation, pagar minha parte, 24 vezes, corrigido pelo CDI. Né? No contrato social da Fecha, quando a Michelle entrou na sociedade, com tudo que eu já passei, mega de um contrato social, mega de um acordo de acionistas, tá lá. Se a Michelle morrer, eu não passo nem na porta do Fecha. Vai ser feito o valuation, né? Vai pagar a parte dela e 24 vezes corrigido pelo CDI. Porque eu sei que não é fácil. Tá? Então, assim, a gente tem uma troca muito grande, a gente se respeita muito, né? Os conselhos que ela me dá, os conselhos que eu dou para ela, né? Tem hora que ela não escuta, tem hora que eu não escuto, né? Depois lá na frente dá um BO, dá um aprendizado, tá? Mas é uma troca muito grande, tá? Mas misturar empresa com casamento, eu sou contra. E eu vivo isso com os meus clientes. Infelizmente, eu tenho vários clientes que separaram para misturar pessoa física e jurídica, trabalhar juntos. Sim. Principalmente marido e esposa. Sim. Você falou algo que eu lembrei de um episódio que eu gravei aqui. Você estava em viagem nesse dia, eu gravei com o Rubens da TXT. Sim. E ele contou um pouco da trajetória dele e ele falou assim, chegou um momento da minha companhia, que eu não vou lembrar o ano, mas era final do ano e ele fez um plano de negócio para antes da festa de confraternização no final do ano, todos os parentes serem demitidos da empresa. Então, era irmão, cunhado, cachorro, periquito, tudo que era familiar saiu da empresa. E é uma baita de uma decisão difícil, né? Porque você tem o lado pessoal, você tem o lado emocional, pô, é família, Você vai ter é que irmão. conviver com esses caras no Natal, né? E ele ainda foi mais agressivo, ele nem esperou. Ele nem falou, vou demitir em julho, porque até o final do ano... Depois do Réveillon... Se reconcilia. Ele não, já foi assim. Eu acho que tava querendo fugir do Natal, passar o Natal junto com ele. Mas eu vejo que é uma baita de uma decisão difícil para o gestor tomar, mas essencial, porque senão ele trava o crescimento da companhia. E eu vejo muito empresário que ele, por amor ao cônjuge, ao familiar, ele prioriza muito mais a pessoa do que o CNPJ. E é um erro muito grande. Você presta consultoria, como você falou, e 90% dos seus clientes são empresas familiares. Você vê muito disso, né? As pessoas priorizando pessoas em vez de priorizar... Vamos ajustar essa frase para ficar mais correta. Elas colocam a pessoa por confiança, não por competência. E cargos chaves dentro da nossa companhia, eles devem estar com pessoas por competência financeira, administrativa, seja lá qual for o cargo. Eu né? diria que... Em boa parte das empresas familiares, assim como a Aurélia, boa parte dos meus clientes são empresas familiares e a gente estrutura conselhos familiares, então acaba que eu converso muito com o empresário nesse sentido. Em muitos dos casos, o empresário coloca aquilo lá meio que por obrigação. Não é nem por competência, nem por confiança. Mas é porque eu preciso colocar. É meu filho, eu preciso colocar. É o filho do meu sócio, eu preciso colocar. É meu tio, eu preciso colocar. Eu preciso ajudar. Eu preciso dar um sentido para esse cara. E ele não percebe que ele está fazendo mal tanto para a pessoa quanto para a empresa. Exato. Né? Exato. Então, uma das regras básicas que a gente sempre coloca quando estrutura um conselho familiar, quando estrutura um acordo de sócio de empresa familiar, é que para alguém da família trabalhar no negócio, ele precisa ter pelo menos experiência de mercado e
competência para o cargo Sim. que ele vai exercer. Sim. Então, assim, competência técnica, competência de experiência. Então, ele precisa ter experiência aliada com a técnica para poder exercer o cargo dentro da empresa. Então, se ele quiser trabalhar dentro da empresa, ele tem que disputar com o mercado. Sim. Se ele não fizer isso, ele não trabalha dentro da empresa. E aí você já começa a dar uma saúde para o negócio familiar, né? Um certo nível de governança que vai trazer maturidade de negócio, que vai fazer com que esse negócio sustente a família. Porque no final das contas ele vai sustentar a família se ele estiver saudável. Se ele não estiver saudável, vai quebrar e todo mundo vai pro buraco junto. Exatamente. E aí fica a dica para o empresário que está nos acompanhando. Então nós temos aqui um dos maiores consultores do estado, se não o maior, junto com um dos melhores advogados de negócio. De negócio. Do estado de Goiás. E tá vendo o que eles estão falando? Eles estão falando que você tem que olhar para a empresa como um CNPJ, tirando o sentimento. Não adianta você ficar olhando ali, meu parente, meu irmão, meu sobrinho, pega meu sobrinho, coloca lá no marketing que ele vai resolver. É a pior coisa que pode acontecer. Então, é um assunto que a gente tem debatido aqui, você tem acompanhado os episódios, você tem visto, e só para finalizar a questão do Rubens, o que ele falou nesse dia? Ele falou, eu demiti eles e foi a melhor coisa que aconteceu para a empresa e para eles também. Porque eles saíram daqui, era uma empresa com uma boa gestão, uma boa eficiência, então eles tinham muito conhecimento técnico, foram para outras empresas, aumentaram os seus salários, aumentaram a sua qualidade de vida, porque a gente destravou a empresa e destravou a pessoa. Então fica a dica para você que tem algum familiar aí, por confiança e não por competência, demite e muda o jogo da sua companhia. É doído falar isso, mas só depois que a pessoa faz, lá na frente ela vai ver que devia ter feito isso antes. Tá? Isso aí. Eu só queria honrar minha mãe, lembrando toda essa conversa nossa aqui, que ela fez uma coisa que ninguém faz. Né? Minha mãe dividiu todos os bens. Tudo. Então a gente brinca lá em casa, que a gente briga pra onde é que a gente quer almoçar junto e viajar junto, porque não tem dinheiro no meio. Empresa familiar, você no aeroporto você já tá conversando, já tá discutindo. Né? Michel é empresário, eu sou empresário, fora consultoria, tem outros negócios também, mas a gente troca ideia, um ajuda o outro, mas não tem negócio envolvido no meio. Então um quer o bem do outro, né? Dos dois negócios, os negócios nossos, eles prodiguem, cresçam, tá? Mas não que a gente tá ali misturado, trabalhando junto. E não é fácil. Gente, eu vivo isso com os meus clientes, né? Você ter uma vida de marido e mulher que trabalha junto, você tem uma vida de pai e filho, e aí? O irmão, como é que fica? Daqui a pouco vira o sócio. Não é mais irmão, não é mais marido e mulher. Às vezes dorme na mesma cama, mas tem vida de marido e mulher. Infelizmente, o dinheiro nesse ponto atrapalha muito. E até a capacidade de ajudar um ao outro nos problemas diários diminui. Porque quando você está dentro do negócio como sócio, você tem uma visão enviesada. É impossível você ter uma visão pura. E aí, quando você não está dentro do negócio como sócio, e a sua esposa chega, por exemplo, lá em casa, quando a Natália chega para mim com alguma dificuldade, algum problema, amor, eu tô com isso de problema. Eu tenho uma capacidade muito maior de ajudar ela do que se eu estivesse dentro do negócio. E vice-versa. Quando eu chego com um problema no escritório, querendo resolver alguma coisa, ela fala assim, faz isso. Para ela é nítido, para mim não. Isso aí é natural. Não é à toa que os empresários contratam consultores. É justamente por isso, porque ele não consegue ter a visão que uma pessoa de fora tem, porque o olhar dele é enviesado, é maculado pela operação. Isso é natural, é impossível. No direito nós temos uma máxima. O advogado que advoga em causa própria é um idiota. Eu, quando tenho qualquer problema jurídico, o que eu faço é virar para um sócio meu e falar assim, eu te contratar, vem cá, o que você vai fazer para mim? E se eu fizer, eu vou me dar mal. E contextualizando, né, pegando uma frase do meu amigo, pensador, filósofo, estoico, Sêneca, ele diz que o sábio, ele aprende com o erro dos outros, o tolo com os seus próprios. Então, já foi falado várias vezes aqui esse tema, e para o empresário fica a dica, você não precisa passar por isso. Você está vendo pessoas com experiência, 32 anos, de gestão financeira, aplicando isso nas empresas, tomando porrada, aprendendo a duras penas o que deveria e não ser feito. Você também aconselhando várias empresas através de conselhos executivos, né? Mostrando que você pode encurtar esse caminho não errando como nós erramos. Nós passamos por isso e estamos aqui tentando te ensinar. Cara, você não precisa fazer por isso. Basta você ouvir o conselho e replicar. Seja sábio, não seja tolo. Com certeza. Engraçado você falar isso. Eu não sabia que essa frase é de Sêneca, mas eu escutei minha avó falando ela a vida inteira. Ela falava,
O homem inteligente aprende com seus erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Ela fala isso pra mim a vida inteira. A vida inteira. Foi interessante isso aí. E é interessante, né? Porque acho que Hayek, ele tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele fala exatamente isso, que o conhecimento ele está disperso pela sociedade. Então a sua avó, ela sabe lá de onde ela ouviu, mas ela aprendeu esse conceito. No caso, minha avó provavelmente ela leu Sêneca, mas Melhor ainda, né? Exatamente. Por quê? Porque é esse conhecimento que é difundido. Então, minha avó falou, mas está vendo que é um conhecimento que eu gosto muito disso, tá? De conteúdos que passaram pelo teste do tempo. Por que eu sou cristão e por que eu leio e acredito na palavra de Deus? Porque não existe nada no mundo que tenha passado pelo teste do tempo como a palavra de Deus. São 4.000 anos, com 65 autores diferentes, com 65.000 referências cruzadas de pessoas que nunca se viram, nunca se conheceram, nunca se encontraram em centenas de anos de diferença, onde os milhares, né? Se você pega lá do Antigo Testamento para o Novo Testamento, várias pessoas falando o mesmo o tema e se convergindo entre si. Então eu gosto de conteúdo, Aurélio, que ele passa no teste do tempo. Sêneca, Platão, Marco Aurélio e a palavra de Deus passaram pelo teste do tempo, por isso que a gente deve se referenciar nesses estudos antigos para que a gente possa validar isso na nossa vida. E não adianta eu ficar ouvindo esses gurus de internet, que esses caras vêm e ficam vomitando um monte de regra. Você tem que fazer isso. O cara nunca abriu um CNPJ, nunca tomou porrada, nunca faliu, nunca quebrou. Eu já quebrei, você já quebrou. Não sei se o Humberto já quebrou, tomara que não, porque ele tá aqui para nos ajudar a não quebrar. Mas se você já quebrou, começa a estudar os antigos, começa a pegar o conhecimento antigo, seja da palavra de Deus, seja da filosofia, seja do estoicismo, que você vai ver que tem muita coisa que você pode evitar através do conhecimento que foi validado no teste do tempo. E é interessante isso, Paulo, porque assim, eu não quebrei, mas eu já quebrei centenas de vezes com clientes. Né? Então, assim, eu já estive com os clientes e resolvendo, fazendo turnaround, ao ponto de já me considerar até um especialista em turnaround, de tanto turnaround que eu já participei e já ajudei a acontecer, do ponto de vista jurídico e estratégico, né? Agora, o mais interessante disso tudo é que o enganador, o charlatão, ele existe desde que o mundo é mundo. É verdade. Hoje ele chama... Nós temos uma serpente, né? Tá lá no Gênesis, né? Tá desde Gênesis. Isso existe. Eram os alquimistas na época medieval que vendiam as poções milagrosas, eram... Os mágicos na época lá nos anos 1800 que eram os ilusionistas, mas na verdade eles utilizavam essa que virou uma arte para enganar várias pessoas e conseguir dinheiro com isso, e assim vai. E é interessante porque nós temos tem uma passagem do Warren Buffett numa palestra que ele deu em Harvard, que alguém pergunta de alguma coisa que estava na moda na época, e ele responde assim: você realmente acredita, se alguém tivesse quebrado o segredo no mercado financeiro, ou melhor, se existisse um segredo no mercado financeiro, alguém tivesse quebrado isso, ele teria simplesmente escrito um livro para contar para todo mundo como é que faz e não ficar com o segredo para ele mesmo? Então você acha que o cara que está vendendo o livro, ele sabe o que ele está falando? E isso é tão atual, porque o que nós mais temos é as pessoas vendendo coisas que são completamente vazias de conteúdo. Perfeito. É verdade. A gente até antes de começar batendo papo aqui, a gente estava falando disso, né? Sim. Os eventos onde só tem pitch de venda e não tem entrega nenhuma de conteúdo. São os prendedores de palco, né? E vocês, com essas histórias, me fizeram lembrar de um livro que eu li, O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu gosto muito de ler, né? Então isso desperta muito a minha atenção. E ele conta uma história que eu quero abordar esse tema depois, que é o quê? Tinha um cara que ele estava aprendendo, ele queria ser rico, ele queria aumentar as suas riquezas. Aí o que ele fez? Chegou para um amigo e falou: cara, fiquei sabendo que lá na Fenícia eles vendem joias, então eu vou pegar todo o meu dinheiro aqui, eu vou te dar, você como você é pirata, pirata na época não era aquele cara que roubava, era o cara que atravessava, fazia as compras e vendia em outro lugar e etc.
Mas como você faz muito isso, você vai lá e compra essas joias, traz para nós vamos vender aqui pelo triplo do valor e vamos ficar rico nós dois. Pegou todo o capital que ele tinha, entregou na mão desse cara, ele foi lá e comprou as joias na Fenícia e voltou. Quando ele chegou, e eles foram analisar as joias, eram todas de vidro, não tinha nenhuma pedra preciosa, era latão e vidro, não era ouro e diamante ou pedras preciosas. E qual que é a grande lição desse livro? Se você quer falar sobre joias, contrate o quê? Um ourives. Se você quer falar sobre bois, fale com um produtor rural, com um zootecnista, com alguém da área. Se você quer falar sobre o direito, fale com um advogado. Se você quer falar sobre consultoria, fale com um consultor financeiro que vai ajudar você a resolver o seu problema. Hoje eu vejo que a galera, ela pega o guru de internet e toma como verdade aquilo que ele está falando. Só que ele não é especialista em nada. Ele só ouviu um conteúdo aqui e ali, condensou isso e fica vomitando isso na rede social. E eu vejo que é um erro do empresário não saber filtrar, Aurélio, as informações que chegam até ele. Aí ele pega um amigo que muitas vezes nunca colocou um CNPJ de pé e fala, cara, faz isso na sua empresa que vai dar certo. Faz isso baseado no quê? Qual a sua expertise? Qual é o seu know-how para que eu possa ouvir o seu conselho e replicar isso na companhia? Eu tenho aqui um baita de um especialista, eu tenho aqui outro baita de especialista no seu setor. Por que em vez de eu ouvir você, Aurélio, como especialista, consultor financeiro, eu devo olhar e ouvir o guru da internet que nunca construiu nada na vida? Qual que é a grande diferença disso na sua visão? Tá. Primeiro que o cara tem o poder da oratória. Né, e vomita aquelas frases prontas que são, tem coisa que faz sentido, é óbvio, tá? Mas não entrega resultado. Gente, eu tô, né, esse ano completo 50 anos, só esse ano já fiz 8 imersões esse ano. Eu não paro de estudar, não paro de aprender, tô lá no Mastermind do João Klepper, né, o João Klepper é o maior investidor de startup da América Latina, um cara que já investiu mais de 1.700 empresas, acho que eu tenho alguma coisa para aprender com esse cara. É óbvio. Né, eu quero estar sentado em mesas onde eu vou aprender, onde eu vou crescer, junto agora com o Moai, né? Obrigado mais uma vez por vai participar agora do conselho do Moai, justamente para isso. Não vou só ali para entregar conteúdo, não, vou ali também para aprender com cada um que está ali, né? Trocar experiência. Agora, gente, conselho bom custa dinheiro, tem isso também. E esse tese é um mal até do empresário goiano, né? Eu vivo isso um pouco com os meus clientes, que as pessoas querem, mas não querem pagar por isso. Logo, advogado bom custa dinheiro, é óbvio. Agora o cara quer passar por isso? Ou não, ele prefere quebrar, prefere perder um negócio, ter um prejuízo grande, para depois aprender, para depois contratar um profissional bom. Tá? Então, gente boa custa dinheiro, tanto profissional quanto funcionário. Sim, e é interessante, né, Humberto, porque o que acontece? A gente vive numa época de rede social, dopamina barata, tudo acelerado, então a galera, ela quer o quê? Ela não quer sentar como eu, você e o Humberto, nós participamos de vários grupos, né, de empresários, grupos de networking, de mentoria, de mastermind, né, o conceito de mastermind criado lá atrás por Napoleão Hill. Hoje nós temos os mentores, como você falou, João Klepper. Já participei de umas 3 ou 4 mentorias e imersões com o João Klepper, e como você falou, um dos maiores maior investidor em startups da América Latina. Só que você senta e aprende com quem fez, com quem construiu. Essa é a grande diferença. E eu vejo uma coisa, Humberto, que a galera ela quer sentar e pegar conselho de quem não fez, nunca aprendeu. E eu vejo que sempre em busca da bala de prata. Mas isso aqui vai mudar meu jogo. Cara, mas você sentou para aprender? Você teve a paciência de ficar 3 dias numa imersão, passar o final de semana longe da família, longe da Michelle, longe da Manuela, que é difícil, Sim. Né? Pô, você quer, final de semana, você quer estar com a sua esposa, você quer estar com a sua filha, mas você abdicou disso para estar num curso, para estar numa mentoria, para estar numa imersão, para aprender um conteúdo e levar isso para o seu cliente. E a galera não quer isso não, Humberto. Cara, isso aí é um fenômeno social, né? Nós temos hoje uma civilização, uma sociedade que ela é totalmente viciada no entretenimento. E tem um autor que eu gosto muito, e realmente é uma leitura que eu indico para todo mundo, acho que eu vou até puxar na Amazon essa informação, porque eu já dei esse livro para algumas dezenas de pessoas, que se chama A Civilização do Espetáculo, de
Luiz Vargas Llosa. Ele é um prêmio Nobel da literatura, é um peruano radicado na Espanha, e ele filósofo, e escreveu um livro, deve ter umas 100 e poucas páginas, um livro fino, mas muito denso, muito carregado de conteúdo, e ele fala especificamente sobre a deterioração de todas as esferas da cultura por uma necessidade incessante de entretenimento, de espetáculo. Por isso que ele chama de civilização do espetáculo. E ele vai demonstrando como tudo isso vai acontecendo nas artes plásticas, nas artes cênicas, até no erotismo decaindo para a pornografia, né? E o que nós temos, e ele escreve isso antes do boom das redes sociais, o que nós temos, que a gente vê isso, é exatamente o resultado dessa necessidade incessante do espetáculo, da dopamina barata, que você tanto fala, Paulo. O cara precisa de que tudo seja divertido para ele consumir. E aí o cara que aí entende isso e ele vai e faz o conteúdo, entre aspas, conteúdo, porque não importa se é conteúdo, se tem conteúdo, importa se é divertido. E o cara se diverte com aquilo, é entretido por aquilo, ele toma aquilo como verdade. E aí nós temos as consequências disso, né? Nós estamos vendo os resultados disso diretamente no mercado. Essas pessoas que vão passando essas informações falsas, esses estelionatários intelectuais, que vão trazendo uma verdadeira enxurrada de bancarrotas, né? de empresas entrando em recuperação judicial, empresas com problemas. A gente atribui muito isso ao mercado, mas esquece de ver a parte de gestão por trás disso. Sim. Né? Aí a hora que você vai ver, você percebe que tem muita influência dessa falsa gestão que vem sendo colocada e meio que goela abaixo no mercado. E é uma coisa muito séria. Hoje nós temos um nível de recuperação judicial absurdo. Que também é um fenômeno do direito. Tem muito advogado enfiando RJ em lugar que não deveria ser para RJ. Empresa que não precisa de recuperação judicial entrando em recuperação judicial porque é muito rentável para o advogado. Mas aí eu vejo a importância do Aurélio com o serviço que ele presta, né? Porque como consultoria, você vai encontrar qual que é o melhor caminho para o cliente. Não o que o cara que é o oportunista, e infelizmente o mercado está cheio, e cabe ao empresário ter um senso de discernimento, e é claro que isso a gente também acaba construindo com a maturidade, né? Você citou o problema que você teve na Lextar, depois você saiu, já entrou numa empresa com acordo societário, mesmo assim não garantiu que você tivesse sucesso, acabou quebrando, mas o que eu vejo é o seguinte, você hoje como consultor, você consegue direcionar o cara para que ele tenha bons resultados. E através da contratação também de bons profissionais. Aí eu queria já puxar um pouco para esse lado, como que você atua ajudando o empresário a resolver esses certos conflitos que ele vai encontrar dentro da companhia, seja conflito societário, seja conflito jurídico, da porta para fora, com fornecedor, com cliente, com governo, como que você consegue ajudar ele direcionando uma estratégia bem definida, bem alinhada com o propósito da empresa? E aí, aproveitando, já emenda para a gente como é que foi a trajetória sua dentro, né, da Fast Lucro, né? Como é que foi, quais consultorias, o que você já fez, assim, para dar um panorama geral. Isso. Perfeito. Então, contar rapidamente a minha história, que aí eu vou complementar tudo isso que vocês falaram. Fui trabalhar de empregado para os outros, fiquei 8 anos trabalhando de empregado para os outros, uma distribuidora de medicamentos, depois uma construtora. E antes de eu sair da Lextar, eu queria montar um negócio paralelo à indústria farmacêutica, que a indústria farmacêutica não tem crise. Eu vi que só tinha uma gráfica no Centro-Oeste que fazia bula para remédio. Fui para São Paulo, visitei os maiores gráficas do Brasil, fiz o plano de negócio, a conta fechou e eu montei a Geon. Então tem 23 anos que eu montei uma gráfica que só faz bula para remédio. Então eu também estou contando tudo isso para falar da importância de se fazer um plano de negócio. Sim. Ninguém faz plano de negócio. Ninguém. Quando a gente fala ninguém, gente, 1%, 5%, não é nada. É irrelevante. Ninguém faz. A pessoa vai lá na Tora, gasta 100 mil, 300, 500, 1 milhão, milhões para montar um negócio, mas não faz a conta, se a conta fecha, se não fecha, qual o ponto de equilíbrio, qual o retorno do investimento. E mesmo no Brasil, com plano de negócio, a gente sabe que não é fácil. Mas se eu não tiver o plano de negócio, aí sim vai ficar mais difícil. É porque você pode, né, decidir se você vai investir todo aquele dinheiro ou não naquele ideia, naquele produto ou naquela ideia, com um plano de negócio. Então você vai economizar, em vez de eu investir 100 mil, perder, né? 100 mil reais aqui num produto ou numa ideia,
eu fazendo um plano de negócio que vai me custar uma fração desse valor, Irrelevante perto do investimento dele. você vai salvar todo o restante do seu capital. Agora, se eu faço o investimento e depois eu descubro que eu preciso fazer um plano de negócio, e quando eu faço plano de negócio eu vejo que aquele negócio não é saudável, eu perco todo o meu capital, que é exatamente isso que você mostra para o empresário. Aí depois chama Fecha o Lucro, chama a Aurélio, que é que a gente faz milagre. Aí eu brinco, meu amigo, milagre na igreja, né? Não é comigo. Tem coisa que a gente ajuda, mas tem coisa que só Deus. Aí, vi que vale a pena, montei a Geon. Então tem 23 anos que eu montei uma Geon, G-E-O-N. Aí fala da parte espiritual, né? Na época não tinha internet direito, porque eu gostei desse nome, fui na feira dos Estados Unidos, achei um nome interessante. Anos depois eu fui jogar no Google, achei. Geon era dos rios que banhavam o Jardim do Éden. Olha só. Aí, montei a gráfica e fiquei trabalhando paralelo, né? A Fecha o Lucro nasceu em 2010. Porque como eu já quebrei uma vez, vou quebrar de novo. Então, só o que a Gra podia pagar de Prolabore era X, mas que isso a gráfica não tinha condição de me pagar. Então, eu tinha um sócio, que era meu sócio comercial, então meu sócio tinha outros negócios e eu tomava conta da parte financeira e prestava consultoria. Aquele aprendizado, misturar pessoa física e jurídica, que é o erro também que 90% dos meus clientes cometem. Gente, a gráfica tem condição de pagar mais que a gráfica não tem condição de fazer. E aí, o que eu faço? Tá tudo certo. Então, a Fecha o Lucro nasceu, né, de uma necessidade. Tá, claro, com todo aprendizado meu, mas necessidade minha financeira, que só o que eu ganhava na gráfica não dava certo. E a indústria, você não para de investir nunca, tá? Então eu fiquei com a gráfica até o ano retrasado, e o ano retrasado, uma indústria gráfica alemã chamada All for Labels, eles já compraram várias gráficas no Brasil, e eles queriam entrar no segmento farmacêutico. Esse segmento farmacêutico é um segmento muito fechado, muito difícil. Hoje no Brasil tem mais ou menos umas 20 mil gráficas, só 8 que fazem bula para remédio. Eu brinco, né? Porque é o cliente mais chato, mais enjoado que tem. Eu acho ótimo. Quanto pior, melhor. O Paulo mesmo, o negócio dele. É difícil? É. Eu adoro negócio difícil. Tem menos concorrente. Tem muito advogado? Tem. O advogado bom, de referência, que faz o que você faz, a gente sabe. Pode contar nos dedos. Tá? Então o pessoal reclama de negócio difícil. Eu adoro negócio difícil. Né? Isso aí. Mesma visão minha. Menos concorrente, ok? E o ano retrasado, a indústria gráfica me procurou, a gente sentou, negociou, 2 meses de negociação de auditoria. Em agosto de 2023, né, eu e meu sócio vendemos 100% da gráfica para essa indústria gráfica alemã. Então foi o segundo M&A que eu fiz na minha vida. Vendi a Lexstar lá atrás, vendi a gráfica o ano retrasado. Nos últimos 4, 5 anos já estava 80% do meu tempo dedicado para Fecha o Lucro, com a venda da gráfica 100% do meu tempo. E por que eu conto essa história toda, né? Porque eu não vendo consultoria de Instagram. Isso que a gente está comentando agora, né? Sim. Que eu vendo é consultoria real. Que eu fui dono de empresa grande, empresa média, empresa pequena, comprei, vendi, quebrei e consegui dar a volta por cima. Então, vendo meu MBA da vida. Sou formado em administração, tenho MBA pela FGV, controladoria e finanças, né? Isso não quer dizer nada, né? Eu quebrei a empresa, né? Então, brinco com os meus clientes. Meu MBA custou milhões. Então, aprenda com os meus erros, sai mais barato. Tanto aquilo que eu errei, tanto aquilo que a gente acertou. Que eu acertei tudo isso que a gente comentou aqui hoje. Tá? E sempre voltado para o lado financeiro. Toda a parte de gestão financeira completa, fluxo de caixa, DRE, indicadores, precificação, plano de negócio, software de gestão, né? Sempre voltado para a gestão financeira. Aí você comentando, a gente está falando de mão de obra, né, de pessoas. Eu fiz uma coisa na gráfica que poucas empresas fazem. Tudo isso é aprendizado, né? Que eu passei da minha vida. Há 10 anos atrás, minha gestão de pessoas na gráfica estava péssima. Porque eu sou financeiro, o financeiro tem dificuldade com gente. Busquei ajuda, me indicaram a Maria Rita, pessoa muito bem indicada. Maria Rita veio e falou tudo que eu queria escutar. Eu fiquei até com medo, né? Porque eu vendo consultoria, vem um consultor falar tudo que eu quero escutar, ou ela vai, né? Ou ela vai entregar, ela vai me engambelar, né? Aurélio, o que você quer? Maria Rita, eu quero que a gráfica não dependa de mim. Eu vivi isso na Lexstar. Se faltasse 1, 5, 10, 50 funcionários, a empresa não parava. E eu lá na gráfica, 4 dias por semana na gráfica, só um dia prestando consultoria, esquentando barriga no balcão, gestão de funcionários difícil, mimimi danada, etc. Beleza. Maria Rita falou, Aurélio, tá disposto a pagar o preço? Maria Rita, tô. Pagar o preço não é o dinheiro, pagar o preço é a mudança. Você já estava com consultoria nessa época? Não, só estava na gráfica. Só estava na gráfica. Não, okay. um dia por semana prestando consultoria. Um dia prestando consultoria. Isso, porque o restante estava lá pagando incêndio. Então a vida de todo empresário. Então você já mentorava os empresários através da consultoria. Na gestão financeira, mas eu não sou um bom gestor de pessoas. Só que mesmo você já sendo um mentor, um consultor, você foi buscar alguém que pudesse te ajudar na sua jornada. E é legal isso, né? Porque você... É saber suas competências e suas limitações. Exato. Porque o empresário, tem aquele empresário que ele acha que é fodão. Não, eu sei de tudo, eu não preciso de ninguém. E tá quebrando lá na jurídica e muitas vezes depois quebrando na física também. É o ego, né? Exatamente, o ego. E você tirou o ego e falou, não, eu preciso buscar alguém melhor do que eu, que tenha mais conhecimento nessa área específica do que eu para me ajudar. Cara, isso é o que eu vejo que muitos empresários não estão fazendo no dia de hoje. Ele quer apenas ouvir, como a gente tem falado aqui bastante, ouvir um guru de internet
usar uma bala de prata ali para salvar o negócio, e não é isso que muda o jogo, né? Sim, ainda mais quando se fala de lidar com pessoas. Eu já tive algumas situações desse tipo que foram icônicas, assim. Por diversas vezes, quando você está lidando com o cliente, principalmente numa situação que ele está mais sensibilizado, ele quer que você fale aquilo que ele quer ouvir. Uhum. E a gente, depois de um certo tempo de experiência, a gente percebe isso, né? Só que eu nunca falo que o cliente quer ouvir, eu falo a realidade para ele, por mais que ela seja doída. E aí eu falando para ele, ó, nós temos isso aqui, a situação é essa, você tem esse caminho, se você for por esse caminho vai dar ruim por conta disso, aqui você vai ser melhor e tal, e aí você tem esse risco, falando tudo para ele, e ele remoendo o assunto, falando assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, você quer que eu te diga A, B, C, D e E, só que isso é uma mentira, eu não vou mentir para você, isso aqui não vai acontecer, esquece, larga, quanto mais cedo você entender que isso aqui já foi, você não vai conseguir isso aqui, melhor para você, você vai conseguir sair do outro lado. Só que se você não for por esse caminho, não abrir mão disso que você está querendo, você vai quebrar. E às vezes o cara escuta, às vezes não. Uhum. E isso é um negócio que me marcou muito, porque já teve o caso do cliente que chegou, que eu te falei isso, não fechei o contrato, obviamente, e ele me ligou uns 2 anos depois e falou assim, Humberto, eu devia ter te escutado. O maior arrependimento da minha vida foi não ter te escutado. Porque eu tô onde eu tô hoje e você me advertiu que eu estaria aqui e eu tô aqui porque eu não te escutei. Então, assim, o empresário, ele precisa ter... Isso é um sinal de maturidade muito forte. E ele precisa criar isso. É ter a noção das suas competências e das suas limitações. E quando ele estiver atuando nas suas limitações, ele precisa abrir mão do ego e escutar quem tem a competência daquilo que ele não tem. Perfeito. E além de escutar, botar em prática, né? Sim, e muitas vezes ele sim. escuta, mas não põe em prática. Porque dói. A mudança dói. Que foi o que você fez quando você trouxe a Maria Rita. Sim. Né? E aí, como foi esse processo? Isso. Então, na época, eu tinha lá 30 funcionários e gestão de pessoas péssima. Né? Eu não tinha código de conduta, eu não tinha manual do funcionário, não tinha descrição de função, de cargos e salários. Como é que eu anuncio uma vaga de emprego? Como é que eu seleciono o currículo? Como é que eu entrevisto um candidato? Como é que eu treino ele? Como é que eu gerencio ele? E como é que eu faço feedback? E fazer feedback por escrito. É um porre, é um saco, mas não adianta. É o que funciona. Resumo, desses 30 funcionários, eu mandei embora 27. Culpado, 90% da minha folha. Culpado que eles, é não. isso? Culpado sou eu. Que eu estava selecionando mal, treinando mal e gerenciando mal. E aí, como é que a empresa Então, funcionou no outro não dia? foi de um dia para o outro, é óbvio, né? Foi um processo que durou 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio. Você demitiu todo mundo, trocou todo o time. Troquei, né? 90% do time. Mas o culpado era o Aurélio. Então, quando o Aurélio mudou, minha empresa mudou. E outra coisa que eu implementei, que eu falo, é que eu posso contar nos dedos dos empresários que fazem. Sim. Com a ajuda dela, eu implementei gestão por resultado. Da minha faxineira, meu gerente, todo mundo tem meta. Pode contar nos dedos iguais quantas empresas, pequenas e médias empresas fazem isso. Então foi um dos segredos do meu negócio, é um dos segredos do Fecha Escova, de ter gestão por resultado para todo mundo. Eu sou da teoria de dividir para multiplicar. Todos os meus negócios eu tenho sócios, todos. E você falou algo que é interessante. Outro dia, uma das conversas com a Márcia, ela falou assim, até a faxineira tem meta. Conta um pouquinho desse detalhe aí, só para o cara entender o que é ter meta dentro da empresa, para ele ter clareza, porque senão você chega lá, a pessoa faz o que quer, a hora que quer, não entrega resultado e fica por isso mesmo. Então, a empresa boa, ela tem que ter meta em todas as funções da companhia. Sim, tá? No meu caso, na gráfica, o que eu fiz? Não tem um certo ou errado, cada cliente a gente senta, avalia junto com o RH, junto com o profissional. Mas o que eu fiz lá? Eu fiz em cima do salário base. Então, eu dar R$100 para o faxineiro é dinheiro. Eu dar R$100 para um gerente que ganha 10, 15, 20 mil não representa nada. Perfeito. Então, eu fiz em cima do salário base. O pessoal ganhava em média de 15% a 20% do salário base. Algumas funções tinham outras metas mais específicas. Mas, no geral, era isso. Aurélio, o que você dava de meta para a faxineira? Eu comprei a rotina dela de faxina. Aurélio, mas ela é paga para isso. Mas não faz. É ser humano.
Né? A gente está vendo o tanto que mão de obra está difícil e só vai piorar, infelizmente não vai melhorar. Meus pesados, todos os meus clientes reclamam, nossos clientes, né, nossos amigos reclamam de mão de obra. Eu falo, gente, não, hoje está melhor do que amanhã. Sim. Só vai piorar. Hoje está melhor do que amanhã. Hoje está melhor que amanhã. Agora, se eu não tiver gestão por resultado, o nome já diz, eu não vou ter resultado no meu negócio. Sim. Que a gente tem um negócio através das pessoas. Eu preciso de gente para o meu negócio poder crescer. Sim, sim. Senão eu vou ser um profissional liberal, né? Não vou escalar, não vou crescer. Certo. Bacana. Aí você trouxe, então, a Maria Rita. Isso me ajudou nesse processo. Aí eu comecei, em vez de ficar só um dia por semana prestando consultoria, comecei a prestar 2, 3, 4. Nos últimos anos da minha gráfica, eu estava indo meio período por semana na minha empresa. Olha só. Aquele que todo mundo sonha, né? De não depender do negócio. Tem milagre, Aurélio? Não tem. Não tem. Foi 21 anos organizando a casa. Pessoas, processo, sistema e gestão por resultado. Cara, é o que eu acredito. Legal. É o que eu fiz na minha vida, né? E é o que eu levo para os meus clientes, é o que eu sugiro para eles e é o que o Fast faz. O Fast Escova faz. Outro dia um amigo me mandou uma mensagem, era, sei lá, 10 horas da manhã. Ah, não, marcar uma reunião aqui e tal. Ele queria marcar uma reunião comigo, terça-feira, 9 da manhã. Eu falei, não posso. Ah, mas é o único horário que eu tenho. Eu falei, cara, não posso, esse é o horário do meu treino. Não, mas aí você realoca o treino. Não, eu não abro mão. Hoje, eu não abro mão da minha rotina pela manhã, que é eu acordo, faço minha oração, faço minha devocional, faço meu estudo, vou para minha academia, eu treino entre 1h30 ali, 1h e meia na academia, depois eu vou pro tênis, depois eu vou pro Muay Thai. Não é todo dia, né? São dias intercalados, mas todo dia eu tenho o meu tempo de oração, meditação, faço a minha devocional, o meu estudo e o meu treino. Eu não abro mão. E a sua agenda? A minha agenda começa depois disso. Então eu me priorizei. Aí o cara fala, nossa, mas eu queria ter essa vida, hein? É bom demais. Ele falou desse jeito. Nossa, bom demais sua vida, Paulão. Eu queria ter essa vida. Eu falei, pois é, cara. 23 anos construindo isso. Paga o preço. 23 anos construindo um momento onde eu pudesse priorizar a minha agenda para que eu pudesse fazer isso. Hoje eu tenho um time muito bom. A minha ex-esposa é minha sócia na minha empresa, ela é uma baita de uma gestora, ela toma conta da empresa. Eu tenho os líderes que eles executam as funções dele dentro dos escopos que eles atendem. Então, assim, a preocupação que eu tenho hoje é deixar tudo alinhado. É ter reunião com o time, ter o all hands, ter o one-on-one, que é aquela reunião que você tem olho no olho com o seu funcionário, alinha expectativas da empresa e do funcionário, mas foram 23 anos construindo isso. Então a galera olha hoje e fala, nossa, é bom demais, você foi só meio período lá para a gráfica? Nossa, isso é o meu sonho. Tá, só que você pagou o preço para você conseguir isso. Não foi do dia para a noite. Eu tive empresa não enxerga, né? Tive empresa durante 21 anos. Durante 21 anos eu trabalhei de empregado para os outros. Que dono que faz isso? Ninguém. Eu trabalhei 8 anos CLT, que a gráfica não tinha condição de pagar meu Prolabore, e depois, parte do tempo na gráfica, parte do tempo prestando consultoria. Que é indústria. Indústria você não parte de investir nunca. Se eu não tivesse investido na minha empresa bem, eu não teria vendido ela bem há 2 anos atrás. Podia até ter vendido, mas eu teria vendido a preço de banana. Sim. Então eu paguei o preço. Tá. Né? E os meus clientes que pagam preço, né, realmente estão crescendo, estão ganhando dinheiro. Tá. Hoje, eu quero que você fale para nós hoje. Quem é a Fast Lucro hoje? Números, clientes, escopo de atendimento. Eu quero que você me dê, não uma fotografia, mas um filme do que é a Fast Lucro hoje. Ok. Então a Fast Lucro esse ano completa 15 anos, 500 clientes atendidos em todos os segmentos. Empresa de pequeno, médio e grande porte. Então a Fast Lucro é voltada para toda a parte de gestão financeira. Fluxo de caixa, DRE, indicadores, precificação. Eu brinco, né? Para quem fazia curso de indústria farmacêutica, fazer curso de qualquer outro segmento, não tem dificuldade nenhuma. Software, gestão e processos para a parte administrativa e financeira. Essa é a realidade da Fast Lucro. Então tem clientes que faturam, quer fazer um plano de negócio, né? A pessoa tem uma ideia. Aurélio, sabe que esse negócio minha conta fecha ou não fecha? E clientes faturam 200, 300, 400 milhões por ano. Uma Fast Escova, que óbvio que é o nosso maior case, né? A Fast Escova está aí com 390 lojas, mais 6 mil colaboradores no Brasil, maior rede de escovaria da América Latina. Então, tudo que envolve a gestão financeira. E é claro, aquilo que a Fast Escova não faz, que eu não sou especialista, nem eu, nem minha sócia, óbvio, nós temos parceiros para a gente poder indicar. Contador, advogado, consultoria comercial, marketing, etc. Perfeito. Existe alguma correlação entre Fast Escova e Fast Lucro? Então, eu trabalhei, 14 anos eu usei o meu nome, né? Aurélio Augusto, consultoria em gestão financeira, porque eu trabalhava sozinho. O ano passado, né, Deus me colocou a Cecília na minha vida, ela entrou como sócia na Fast Lucro, e precisamos ter um nome. E eu fiquei pensando, gente, que nome que eu coloco? O que eu entrego para meus clientes? O óbvio, meus clientes querem o quê? Querem lucro. Eu fiquei só, tive esse insight, eu não, né? Deus deu esse insight, né? Na hora que falou isso, eu comecei a rir, né? Uai, gente, tem a Fast Escova, tem Fast Make, tem Fast Spa,
Será que... E fecha o lucro, né? Na hora, pesquisei, estava registrado em NPI, redes sociais, site, etc. Não estava e registrei. Então tem sim. E é um baita nome. É um baita nome, né? E é o que todo empresário quer, gente. Todo mundo quer dinheiro no bolso. O resumo é isso. Que é o que importa. É o que importa. Importa para a empresa. Ficar lá, proposta, lindo, meu amigo. Mas se não tiver dinheiro no bolso, não adianta nada. É. E é o que importa para a empresa e é o que importa para o funcionário. Sim. Porque se a empresa não gera resultado, a empresa vai fechar, vai mandar o funcionário embora. Se a empresa gera lucro, né? Se vai crescer mais ainda, precisa ter pessoas boas. Para ter pessoas boas, vai ter que pagar melhor. É isso aí. Bom, a gente está caminhando para o final. E tem uma pergunta que eu gosto de fazer. Você contou sua história, você contou sua trajetória, mas sempre tem aquela coisa que a gente olha para trás e fala, puxa, esse aqui foi pesado. E eu quero perguntar para você, ô Aurélio, você lembra qual foi o pior dia da sua vida? Mas é aquele dia que você quebrou por dentro, aquele pior dia que você falou, cara, como eu vou sair dessa situação? E aí eu não tô falando de negócio, tô falando de vida, o pior dia da sua vida. Não foi um. Teve alguns momentos diferentes, situações diferentes. O primeiro foi a morte do meu pai. Né? Meu pai morreu afogado na Araguaia e a gente nunca achou o corpo dele. Então eu tenho um pai que saiu de férias e nunca voltou. Né? Minha mãe ficou lá viúva com 36 anos de idade, 4 filhos menores de idade, fazenda para tomar conta, Alex Star para tomar conta, etc. E meu pai e minha mãe não sabiam assinar cheque. Meu pai nunca deixou minha mãe trabalhar. Tá faltando dinheiro, tem dinheiro no cofre. Tá? E de um dia para o outro a vida dela vira do avesso, né? E então esse foi, né, um momento que marcou minha vida, a vida das minhas irmãs, da minha mãe. O outro momento foi quando eu quebrei, né? Foi muito doído isso, né? E antes de quebrar, você vive com seus clientes, né? Porque a gente acorda sabendo que o dia de hoje é pior que o dia de ontem. Essa sensação é horrível. E você acha que vai ter luz no fim do túnel, muitas vezes não tem. O empresário não enxerga isso. Você fala, eu também falo, mas às vezes a pessoa não enxerga. E principalmente existe uma correlação entre a moral e a crise. Porque eu nunca deixei de pagar alguém. Eu nunca deixei de fazer isso. O cara, quem está querendo cobrar, ele vem e utiliza esse gatilho emocional para tentar receber. Então, a hora que ele vai cobrar, ele fala assim, cara, você não vai fazer isso comigo. E tem toda essa relação emocional. Então, o empresário, ele chega, quando ele está passando por um momento de crise, ele está assim, com o emocional completamente abalado, porque ele está num paradoxo. Salvo eu ou honro o que eu falei? Isso é muito forte. Que tipo de homem que não quer honrar a palavra que deu? E aí eu sempre digo, deixa eu falar uma coisa. Isso aqui você não está desonrando a sua palavra. Primeira coisa que eu falo, você não está desonrando a sua palavra. Isso que você está passando não é um motivo para vergonha. Acontece. Faz parte do mundo dos negócios. O cara, quando fez um negócio com você, ele tomou um risco. E é o risco dele tá se pagando. Acontece, faz parte. Você não está conseguindo honrar. É muito diferente de não querer honrar. Entenda isso. E outra, você precisa salvar o seu. Porque se você salvar o seu, morre você e ele. Se você salvar o seu, depois você consegue honrar o que você prometeu para ele. Mas só depois de salvar. Senão vai morrer os dois e ele não vai receber e você vai morrer também. E aí não adianta ficar morrendo. Você falando disso, né? Eu fiquei 16 anos com o nome sujo. Eu só limpei meu nome 2 anos atrás, foi quando eu vendi a empresa. A empresa estava em nome do meu sócio. Eu não quebrei sozinho, meus sócios não queriam pagar a dívida, eu não ia pagar por eles. 2 anos atrás vendi, paguei toda a dívida, limpei o meu nome, amém. Então, né, eu vivi tudo isso na pele. Então, o momento foi esse, quando eu quebrei, mas foi a maior mudança da minha vida, né? Tanto espiritual, pessoal, tudo. Minha vida é antes, depois de tudo isso, óbvio. Da Manuela, quando Michele nós tivemos, né, a filha Manuela, depois que a gente descobriu que nossa filha era especial, que ela tinha uma síndrome rara. Então, realmente foi um baque grande. Ficamos aí uma semana, 2 semanas de luto e depois bola pra frente.
vambora, vamos fazer o que tem que ser feito, o que a gente precisa buscar de tratamento para ela, né? Então a gente brinca, né? Ela hoje tem 9 anos, amor da nossa vida, mas a gente brinca lá em casa, né? Porque a gente tem empresa Manuela lá em casa. Hoje nós temos lá 15 pessoas para tomar conta da minha filha, né? Babá, empregada, motorista, professora e 18, era mais, né? Era 22 terapias, agora tá só com 18 terapias por semana, né? E eu até falo, as pessoas me perguntam, Aurélio, e aí, meu amigo? Eu sou financeiro, né? Quando eu comecei a fazer conta, quando eu gastava com a mulher, eu comecei a ficar doido. Aí fui entreguei para Deus, falei assim, Deus, você dá condição de cuidar. Nunca faltou. Olha só. Né? Quanto mais ela tem despesa, mais eu vendo consultoria, eu brinco, mais eu cobro mais caro, mais a Michelle vende loja da Fecha Escova, né? E tá tudo certo. Então esse foi o outro momento de virada na minha vida, como pai, como ser humano. Foram esses. E qual que é a lição que você tirou disso? Resiliência. Nunca parei. E todas provar, teve, né, esqueci de contar também, porque Deus deu milagre, a Michelle teve câncer, antes da Manuela, a Michelle teve um câncer também, gravíssimo. A Michelle hoje vive sem estômago. Era um câncer que em 6 meses, se ela não tivesse descoberto na hora certa, ela teria morrido, né? Até na época eu lembro, né, eu rezava demais para Deus, já tem 12 anos, né? Rezava para Deus, assim, mas peraí, eu demorei tanto para casar, né? Quantos, 9 anos de namoro, tudo, sabe? Só vai me tirar a Michelle agora, né? Então a gente viveu tudo, muita coisa junto. Mas de tudo isso, né? Foi fé em Deus e resiliência. Aurélio, se você pudesse dar um conselho pro Aurélio do passado, aí você escolhe uma data de 10, de 20 anos atrás. Qual conselho você daria pro Aurélio? Tá. Eu sempre fui no perfil financeiro. Então, meu conselho de ser uma pessoa comercial. Ser mais relacional, de falar em público, é uma dificuldade que eu tenho até hoje, né? A gente completa 50 anos de idade e tem dificuldade. Tá aqui no podcast pra mim não é fácil. Lidar com planilha, com número, com DRE, precificação, tudo lindo, né? Mas realmente falar em público é uma trava que eu tenho e se vem desde escola e de tudo. Então foi uma coisa que me atrapalhou muito durante a vida. Eu poderia estar numa situação diferente hoje, não só financeira, mas é pessoal, tudo. Se eu tivesse, né, se tivesse oratória e se fosse uma pessoa mais comercial, mais relacional e não só números. Entendi. Perfeito. Humberto, mais alguma pergunta? Cara, acho que foi... Eu tô bastante impactado aqui com o nosso bate-papo, Aurélio, porque acho que foi muito sincero, muito real. Né? Não teve nada aqui de filustria. Pelo contrário, foi tudo muito visceral. E é muito interessante a gente poder ver isso, ter a oportunidade de compartilhar isso, né? Então, primeiro, te agradecer imensamente. Mas um ponto que você falou, que eu queria só enaltecer, é o seguinte. A gente, tendo essa jornada com esses vários empresários, a gente vai começando a ver certos pontos que se repetem, né? Então, a gente começou falando do ego, né? Como o ego é um mau conselheiro. E agora você tocou no ponto da resiliência. Não houve nenhum que tivesse sentado nessa cadeira que você está sentado que não falasse sobre resiliência de uma forma ou de outra, né? E aí eu queria te perguntar também, porque a sua experiência, ela é mista. É muito diferente da minha. A minha experiência, ela tem alguma coisa de pessoalidade da história, da minha história pessoal, mas é muito numa experiência de viver com os clientes as situações. Então você tem isso e você tem a sua pessoal, né? Mas dentro dessa trajetória, principalmente dessa experiência emprestada, vamos dizer assim, o quão importante é essa resiliência? Ou se não, quão essencial é essa resiliência para conseguir ter sucesso dentro do mundo dos negócios? Eu brinco, né? No Brasil, até o passado é incerto. Você vive isso no direito, né? Nós temos um ministro. Só o ministro. Não tem como, gente. Eu quero ser empresário no Brasil, eu tenho que ter resiliência. Nós não temos garantia de nada, né? Eu vivi os altos, baixos e os altos da minha vida, vivi isso com os meus clientes. Esse é o mínimo que a pessoa tem que ter. E ter humildade intelectual. Isso que a gente comentou durante todo o podcast. Aquilo que eu não sei, eu vou atrás de quem sabe, tá? Tem que pagar por isso. Não tô falando só de dinheiro, que às vezes botar em prática.
Mas a pessoa tem bons conselhos na internet, ok, só que a pessoa não coloca em prática e quer resultado para amanhã. Isso não vai acontecer. Infelizmente, não vai. Não existe, né? Não tem. Isso aí. Tem coisas que só o tempo. Bom, finalizando, eu quero te agradecer demais por tudo que você compartilhou. Eu tenho certeza que o empresário que nos ouviu aqui, ele vai sair daqui com muitos insights e vai valer muito a pena na vida dele, desde que ele coloque em prática. E paga o preço. Aí Paga paga o preço. E falando de pagar o preço, é interessante, né? Hoje nós temos aqui em Goiânia a Moai, que é a maior comunidade de empresários do Centro-Oeste. Hoje nós somos mais de 750 membros ativos e nós temos os conselhos. O conselho estratégico, como você já participou, o Humberto, nosso conselheiro lá, os empresários trazem os problemas, nós debatemos nos seus pares, que são outros empresários que já passaram por aquela situação e vão ajudar esses empresários na tomada de decisão. Então fica aqui meu convite para você que ainda não conhece a Moai, que ainda não participa de um grupo de empresários ou uma comunidade. Eu acredito que nós somos realmente diferentes da maioria dos grupos que tem por aí, porque nós somos uma comunidade focada em resolver o seu problema. Está aqui com o Aurélio, está aqui com o Humberto, vários nomes de peso do mercado goiano estão conosco dentro da Moai. Fica meu convite aqui para você conhecer a nossa comunidade, fazer parte dela e crescer junto com a gente, porque cada dia que passa a gente aprende entre os pares, entre empresários que estão ali com skin the game. E o que é skin the game? É quem tem a pele em risco. É o cara que está na operação tomando porrada, tomando decisão, fazendo acontecer dentro da empresa, e é com essa galera que você vai aprender. Humberto, deixa seu recado aí para a galera e vamos lá. Olha, hoje nós falamos muito sobre a trajetória que normalmente que é o inverso da trajetória tradicional das pessoas, né? Então, o Aurélio nasceu em berço de ouro. Sim, nasci rico. Nasceu em berço de ouro. Uhum. Ficou milionário aos 20 e poucos anos. 30 anos. 30 anos. 32 anos quebrei. 32 anos quebrou e reconstruiu a vida, né? Então, é interessante a gente analisar que a vida, ela nem sempre ela é construída por uma linearidade tradicional. Então, não é porque porque a gente vê muito também as histórias tristes, que a história triste vende, né? E realmente é muito mais legal. O arco do herói é muito mais fácil de ser construído quando a pessoa tem um começo Humilde. Não, Sofrido, humilde. Sofrido, Uhum. isso. Um começo sofrido e cresce, né? Então essa é uma história muito mais vendável. Mas todas as histórias, elas têm seus altos e seus baixos. E não necessariamente porque você não nasceu ou não está inserido numa situação que é o tradicional daquela história que você vê sempre sendo repetida, que a sua história não pode ter significado. E quando a gente transporta isso para dentro de uma visão de mundo, uma visão mais pessoal de cada um, reflitam sempre que o momento que você está vivendo é só um pedaço da sua história, né? Porque aqui a gente condensa a história do Aurélio, são 32 anos, né? Parte profissional, né? 50 anos de vida. 50 anos de vida em 1h30, 2 horas que a gente bateu de papo aqui, né? Então, aprendam a tomar decisões pensadas, estratégicas, e sempre entendendo que as coisas não acontecem do dia para a noite e elas não vão acontecer amanhã, nem depois, mas elas vão impactar há muito tempo, né? Então, a longo prazo. Então, entendam que cada decisão que vocês tomam e cada ideia e cada planejamento, ele vai ter um impacto de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E saibam enxergar isso. Que a partir do momento que vocês entenderem isso, vocês vão conseguir ter um discernimento para poder mapear e organizar os negócios e a vida.
que foi o que o Aurélio fez. A partir do momento que ele fez isso, ele conseguiu transformar a vida dele. Enquanto ele não fez isso, ele saiu de cima e foi para baixo. E aí, embaixo, ele entendeu o que precisava fazer, pagou o preço e chegou no sucesso novamente. Perfeito. Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui. Lembrando novamente, você que ainda não está inscrito no canal, se inscreve, porque quanto mais inscritos tivermos, maior vai ser a quantidade de convidados que nós vamos ter aqui sentado e compartilhando as ideias, as experiências de vida, os trancos e barrancos, as porradas que tomaram, que é isso que a gente aprende, é isso que a gente leva para a vida. Fica aqui o meu convite, então, para você que ainda não conhece nossa rede, venha conhecer. Quero agradecer também aqui ao Guia Curta Mais, na pessoa do Marcelo Albuquerque, esse espaço que a gente grava essa temporada do nosso podcast. Agradecer o pessoal da Gruta Mármores, que acompanha a gente desde o começo, BRG Geradores, BC Energia, que são nossos parceiros aqui do nosso podcast. Aurélio, deixa um recado final para a galera, deixa suas redes, onde que a galera te acha, como que eles fazem para entrar em contato contigo e, eventualmente, contratar seu produto, seu serviço. Tá. Então, mais uma vez, muito obrigado, agradeço pelo convite, compartilhar um pouco da minha história, da minha experiência e que sirva, né, de exemplo para os outros empresários, para não passar o que eu passei. Perfeito. Vou brincar novamente, né? Meu MBA custou milhões. Tem uma frase que a Cecília a gente usa na Fast Lucro, que é: sem vendas você não cresce, mas sem gestão financeira você quebra. Tá? Então, pessoal, né, se preocupe com o lucro do seu negócio. É através do lucro que você vai conseguir fazer seu negócio prosperar e depois seu negócio prosperando, depois de empresa rica, aí sim eu posso ter empresário rico. E para achar Fast Lucro, só acessar nosso Instagram, @FastLucroOficial. Estamos lá à disposição daqueles que realmente querem pagar o preço, querem organizar seu negócio e lucrar de verdade. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. E vamos em frente, sempre em busca da estratégia por trás de toda a grande história.